Olá, gente. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, então, aí à nossa aula 2. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer uma introdução sobre lista de nomes, né? Já temos aí algumas pessoas conectando na sala, tem mais algumas pessoas chegando, mas já vamos dando início aí aos trabalhos para falarmos aí na aula 2 sobre lista de nomes, né? Gente, a gente falou um pouquinho na aula anterior, na aula um, quando a gente falou um pouco sobre os primeiros passos. Ao final da aula dos primeiros passos, a gente deixou como tarefa para vocês elaborar a sua lista. Uma lista com 150 nomes, né? E de vocês que já estão aqui na sala, quem puder compartilhar no chat ali com a gente, quem de vocês já está com a sua lista de nomes na mão? Quem já conseguiu fazer a sua lista? A lista de nomes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E as pessoas perguntam para mim, ô Jack, o que que representa uma lista de nomes dentro do nosso negócio? Olha aí, já estou compartilhando com vocês aqui. Ela simplesmente o capital de giro do seu negócio aqui na Doterra. Quando você tem uma lista de nomes, você ganha muito tempo no negócio. E tempo é dinheiro, né, gente? Por que que a gente fala isso sempre? Porque você ter uma lista de nomes, você está direcionado com quem que você vai falar. Para quais pessoas você vai ligar hoje? Para quem você vai mandar mensagem hoje? Com quem que você vai entrar em contato? Porque se você não tem uma lista de nomes, você não tem a bússola para você seguir, naquele dia você fica meio perdido. Ai, com quem será que eu vou falar do Terra hoje? Você está perdendo tempo em não saber com quem falar naquele dia. Então a lista ela é o capital de giro do seu negócio. Ela vai te dar um direcionamento de com quem você vai falar naquele dia. Você está ganhando tempo. E aí o que que acontece? Dentro do cenário aí da lista, existem alguns formatos de lista. As pessoas também sempre me perguntam, Jack, como que eu devo fazer essa lista? O formato, gente, o formato eu não gosto de definir um padrão sobre formato, tá? Porque algumas pessoas elas se dão melhor com o papel e a caneta, né? O velho papel e caneta. Eu sou da década de 80, né, gente? Eu gosto de papel e caneta. E a minha lista tá num caderno por escrito, bem direitinho. Ah, fulano de tal, prospectei, conversei tal dia e a gente falou sobre isso e eu vou anotando tudo no papel e na caneta. Agora, tem gente que prefere fazer no computador, fazer a sua lista lá no Excel. E lá no Excel ele coloca lá, hoje falei com a Maria, hoje dia tal, falei com a Maria sobre a Doterra, papapá, fiz a iniciação. O formato eu deixo livre para vocês escolherem o seu. Agora, o que que não funciona, tá? Ah, Jack, eu tenho lá a lista de nomes lá no meu celular. Não, essa não funciona. E é testado e garantido que não funciona por inúmeros líderes do mercado, por muitas empresas, né? Então, é importante que você tenha uma lista de nomes lá no seu Excel, numa planilha, ou no seu caderno, na sua agenda, no seu planner. Você tem que ter um lugar com essa lista. Porque lá no celular é uma lista que você não fala com todas as pessoas que estão lá. E para você ter resultado e cadastrar pessoas, é importante que você fale com todas as pessoas que estão na lista, né? Porque lá no celular, às vezes, a pessoa seleciona, não, essa eu não vou falar, não, essa aqui eu não vou falar, essa, e aí fica a gente para trás. Então, na lista de nomes, é importante que você contacte todas as pessoas. Então, encontre o seu formato, tá? Indiferente se for ser no Excel ou lá no seu caderno, papel e caneta, o formato não importa, mas você precisa ter a sua lista, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números, tá? E nessa aula de hoje você vai entender por que que a gente falou em 150 nomes.
Na aula anterior a gente falou, né, 150 nomes. Jack, por que todos esses nomes? E agora nessa aula você vai entender um pouco sobre os números, né, sobre as regras do nosso modelo de negócio. E na maioria das didáticas que fala sobre marketing de rede, você vai encontrar esse número. E o que que é esse número? 10 para 1. No início, na sua iniciação na indústria do marketing de rede, cada 10 pessoas que você apresentar o seu plano de negócios, uma delas vai se cadastrar. Vamos lá, vamos recapitular? A cada 10 pessoas que você apresentar o plano de negócio da Doterra, uma vai se cadastrar no seu início. Ai, Jack, eu tô começando agora, eu não sei apresentar ainda, minha apresentação ainda tá feia, eu não sei falar direito. Não importa. A minha primeira apresentação na Doterra foi horrível, foi péssimo. Eu nem sabia direito o que eu tava falando. Mas eu tava lá falando o que eu sabia. Porque eu pensei o seguinte, cara, se eu sei pouco da Doterra, o meu prospecto não sabe nada. Então eu vou falar aquilo que eu sei, aquilo que eu domino, aquilo que eu já entendi da Doterra, que é simples, né? Então, traduzindo isso tudo, cada 10 apresentações, eu vou cadastrar uma pessoa. De acordo com as próprias didáticas do marketing de rede, você vai ver que com o passar do tempo você vai se melhorando, você vai criando, né, uma comunicação melhor, uma eloquência melhor, né, uma apresentação mais formal, né? Enfim, você vai melhorando com o tempo. Um dos maiores ganhos que você vai ter dentro dessa indústria é o desenvolvimento pessoal. Você vai perceber que você se transforma numa pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais capacitada, né, com uma comunicação melhor. Então você evolui no processo. E aí o que que acontece? Esse número ele tende a ir aumentando com o passar do tempo, né? Essas conversões de 10 para 1, ela vai passar de 10 para 2, depois vai para 3, depois vai para 4, né? E nas didáticas, os profissionais de muitos e muitos anos, eles dizem que você se tornou um profissional quando você começa a converter 10 para 5. Imagina você apresentar 10 planos e cadastrar 5 pessoas. Excelente, excelente, você se tornou um profissional. Né? Você tem uma apresentação incrível, você agrega muito valor na sua apresentação e as pessoas no final elas querem se cadastrar. Mas no seu início, 10 para 1. Então a gente sempre fala em uma lista com 150 nomes. Então vamos lá. O que que acontece, gente? Nós temos alguns kits na Doterra, né? Alguns kits que a Doterra desenvolveu para o nosso mercado brasileiro. Hoje, ao todo, já são 6 formatações de kits, né? Mas eu tô trazendo aqui 3 exemplos para vocês entenderem de o porquê de uma lista de 150 nomes, pelo menos, para você começar o seu negócio. Dentro desse nosso circuito de mentorias, nós vamos trabalhar muito forte o avanço, né? Alcançar o patamar de elite. Você que está começando, você que está retomando para um negócio, se você já é um elite, voltar a requalificar e trabalhar um avanço para um próximo nível. O foco é o elite. Então, o que, que acontece? O que, que é um elite? Um elite é um consultor que alcança naquele mês um volume de 3.000 pontos em produtos. 3.000 pontos a pessoa alcança um patamar de elite. E aí o que, que acontece, Jack? Como que eu chego no patamar de elite? Acabei de chegar na Doterra, sou um consultor, ainda não tenho equipe. Como que eu faço para chegar no elite? Para você alcançar 3.000 pontos naquele mês. Imagine que agora em janeiro. Quero alcançar 3.000 pontos no final do mês e alcançar o meu elite, que é um patamar muito importante. Então vamos lá, o nosso Kit Brasil, né? O Farmacinha, muito conhecido por todos, né? Kit Brasil, 12 óleos essenciais, frasco de 5 ml, custa R$ 755 e tem 120 pontos esse kit. Para eu alcançar o Elite, Jack, imagine que eu foquei no Kit Brasil, eu gosto desse kit, é um kit que tem um preço bom e tal, a galera aceita mais. Para eu chegar no Elite, eu tenho que cadastrar quantas pessoas? Tá lá no final. Quantos pedidos ou cadastro precisa ser feito?
25 cadastros. Ou seja, você precisa cadastrar 25 pessoas para você se tornar um elite se você focar no Kit Brasil, ok? Agora vamos lá, nós temos um outro kit, o kit Aroma Touch, é um kit de 115 pontos. Nesta formatação, se você focar em cadastrar as pessoas nesse kit, são 27 cadastros, tá? Agora vamos falar um pouquinho do kit essencial para o lar. Kit essencial para o lar é um kit que vem os óleos maiores, né? É um kit muito vendido, é o triplo de óleo essencial. Vem uma pomada Deep Blue, vem um difusor. Esse kit ele é R$ 1.640, esse kit tem 200 pontos. Olha que interessante. Esse kit, se eu cadastrar 15 pessoas, eu me torno elite. E aí a gente consegue matar a charada de por que 150 pessoas na lista. Vamos lá? Se para cada 10 pessoas que eu apresento o plano, uma se cadastra, se eu focar no kit essencial para o lar, se eu cadastrar 15 pessoas, eu me torno elite. Agora, para eu cadastrar 15 pessoas na regra 10-1, eu preciso falar com quantas pessoas para eu cadastrar 15? 150 pessoas. E aí faz todo sentido de por que a gente precisa ter uma lista inicial rápida com 150 nomes. Porque se eu fizer 15 cadastros, eu me torno elite. Esse é o ponto. Tem kits maiores? Tem. Aí o que acontece se você pegar o kit de soluções naturais, por exemplo, que não está aqui, mas eu vou trazer um número para você. Kit de soluções naturais, 33 produtos, R$ 2.990, 400 pontos. Se eu cadastrar 8 pessoas apenas nesse kit, eu sou elite com 3.200 pontos, sobrando ponto. Olha que interessante. Mas o seu trabalho, a sua fala, a sua apresentação, agregar valor nessa apresentação, trazer a pessoa, né, para foco desse investimento de R$ 3.000, né? Você precisa ter habilidades, aptidões e transmitir para a pessoa todas as informações necessárias para que ela entenda do porquê que ela está investindo esses R$ 3.000. E depois a gente tem outros dois kits ainda, um de R$ 6.000 e um de R$ 12.000. Eu trouxe a regra dos números para vocês entenderem um pouquinho do porquê que é interessante. Agora, por exemplo, se você focar. Agora quero deixar uma pergunta para você. Se você focar em cadastrar as pessoas no Kit Brasil. Kit Brasil são 120 pontos. Certo? Para você se tornar um elite, você precisa cadastrar 25 pessoas. Então a sua lista tem que ser com quantas pessoas utilizando a regra 10-1? Não é uma lista de 150. É uma lista com 250 nomes. Ah, Jack, eu vou focar no Kit Brasil, que o Kit Brasil é mais barato. Ok, não tem problema. Mas então, lembra da regra 10-1 e entenda que você precisa ter uma lista com pelo menos 250 nomes para você alcançar o seu elite. Ok? Então, a regra dos números, gente, esse número, esse negócio, ele tem muito número envolvido. E agora, nessas mentorias, a gente vai trazer para vocês a luz aí dos números, para você entender o quanto que você precisa trabalhar, o quanto de energia você tem que focar. E lembrando um pouquinho lá da aula 1, lembra que a gente falou da aula 1? Você quer ganhar uns trocados a mais, você quer complementar a sua renda, você quer acessar a sua vida épica, o que você quer na Doterra? Ah, e aí muitas pessoas também falam em tempo, né? Ai, Jack, quanto tempo que eu levo para bater um elite? Que é o meu primeiro circuito que eu preciso percorrer na Doterra. O tempo é relativo para mim, para você, ele é muito relativo. Vamos falar um pouquinho sobre esses números que a gente acabou de aprender nessa aula? Quanto tempo você leva para criar essa lista com 150 nomes e focar no kit essencial para o lar e falar com essas 150 pessoas e cadastrar 15 e bater o seu elite? O tempo quem vai determinar é você. Já tiveram pessoas que acessaram o Elite, usaram essas fórmulas, se conectaram com esses números e bateram Elite em 20 dias, em 30 dias, em 2 meses, em 4 meses, em 6 meses, em 1 ano.
Em 2 anos, o tempo é relativo. Você precisa escolher quanto tempo você quer levar para alcançar esse patamar tão importante que é o Elite, tá? Então, a gente vai lançar mais uma aula extra essa semana. Eu vou lançar para vocês no grupo uma aula extra, tá? Para meados aí da semana, para a gente aprender na próxima aula. Já quero deixar o tema da nossa próxima aula vai ser classificando a lista. Na próxima aula você vai entender um pouquinho, porque lembra que a gente falou para você colocar nessa lista todas as pessoas que vierem na sua memória, aquelas pessoas que te atenderam, que te prestaram serviço, que cortou a sua grama, que fez a sua unha, a galera, tudo que já passou pela sua vida, você vai colocar nessa lista. Na aula que vem, a gente vai aprender a classificar essa lista, para que você possa ser mais assertivo e focar nas pessoas que têm maior probabilidade, maior chance de se cadastrar com você na do Terra, para que você possa alcançar antes o seu elite, certo? Então aqui, gente, eu quero me despedir aqui dessa aula, né? Foi mais um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Em mais essa aula falando sobre a lista. Esse era o conteúdo que eu tinha para passar hoje para vocês sobre lista, né? Um assunto muito importante para que você possa se conectar aí e alcançar os seus resultados dentro do Terra. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.